Olá, você fornecedor. Eu fiquei de passar por aqui pelo meu canal, onde eu publico vídeos todas as terças-feiras e lhe convido para me seguir, aliás, Opinião Simone Amorim. E lá no meu blog também, onde eu publico artigos, e tenho publicado agora artigos não só para servidores públicos, como também para empresas. Como fiquei de dar continuidade a esse tema, passo por aqui hoje para falar com vocês, fornecedores, interessados em vender para o governo, potenciais vendedores, empresas que já vendem para o governo, falar um pouquinho sobre a influência do pregão eletrônico nas alterações das regras dos processos aí de contratações públicas pelas modalidades clássicas também. Se você ainda não compreendeu como fornecedor que essas mudanças vieram e que elas representam um caminho sem volta, certamente você vai ter dificuldades ainda nas contratações públicas até se adaptar às boas práticas e mudar a sua metodologia de pensamento. Por quê? O pregão eletrônico, ele traz mudanças para os órgãos, impondo a operacionalização dos recursos públicos da União, repassados através de transferências voluntárias, porém não é só isso. Eu vou ter recursos dos transportes escolares, da merenda escolar sendo operacionalizados também pela via do pregão eletrônico. E em breve, num caminho, repito, sem volta, eu terei ainda municípios de todo o Brasil, de toda a estrutura aí nossa pátria, tendo que operacionalizar verbas próprias também pelo pregão eletrônico, dada a aplicação que vai se tornar metódica de regras que vêm para impactar realmente a estrutura física e tecnológica de todos os órgãos. Por que eu digo isso? Nós temos aqui, infelizmente, muitos municípios que ainda não contam aí com o planejamento nas suas licitações, que não materializam as contratações públicas de forma materializando o planejamento, de forma a materializar o planejamento dentro da fase interna. Muitos órgãos, quiçá todos, realizam um planejamento, porque é impossível eu contratar eu formalizar um processo administrativo sem colocar a minha licitação anterior daquele mesmo objeto debaixo do braço, sem pesquisar se existem legislações específicas sobre aquele objeto, sem observar como o meu vizinho, um outro ente público efetivou aquela contratação, sem realizar um processo de precificação. Ocorre que muitos órgãos não materializavam isso nos autos e a partir do momento que eu tenho pregão eletrônico, decreto 10.024, impondo esta obrigação para o processo de pregão eletrônico, não será possível, por certo, eu apenas aplicar as boas práticas ao processo eletrônico. As demais modalidades eu não vou aplicar as boas práticas, por quê? Claro que eu terei cobranças dos tribunais de contas, do controle externo. Eu tenho que aplicar as boas práticas também para as demais modalidades. E aí eu falo em consulta a órgãos de penalidades, lá no momento da habilitação das empresas. Eu falo em formalização da precificação, agora inclusive de acordo com a IN 73/2020, devidamente materializado nos autos, com a identificação dos servidores, com a metodologia adotada, o que vai lhe facilitar enquanto fornecedor a vida, porque você precisa de uma planilha adequada de custos para formalizar a sua melhor proposta. Tá? Então, nós vamos falar sobre planilha de custos em vídeos posteriores, nós vamos adentrar doravante também o universo de você, fornecedor, que precisa se melhorar, que precisa assistir às melhorias dos órgãos públicos com os quais você vai interagir nos processos de contratação pública para finalmente conseguir aí a sua melhor proposta, o seu melhor
projeto de participação em contratações públicas. Você precisa se melhorar para aprender, inclusive, a interpor melhor as impugnações a editais, os recursos administrativos. Você precisa se melhorar para, inclusive, interpor sem a necessária ajuda de um advogado externo. Você pode preparar a sua própria equipe para participar em licitações públicas e aí você pode interpor denúncias junto aos órgãos de controle externo, tribunais de contas estaduais, TCU. Você vai, a partir de agora, mais habitualmente me ver falando com você, órgão que vende para a administração pública. O meu hábito, Simone Amorim, é falar sempre com o servidor público, com o operador de licitações, dada a minha formação que ao longo das 3 últimas décadas tem aí atuado no controle externo como servidora do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, acostumada à realidade, inclusive de estruturas de municípios medianos e pequenos e a todas essas dificuldades que comentei contigo de ordens técnica, tecnológica, política, administrativa, enfim, é um caminho que a gente precisa seguir junto. O órgão público se melhorar para planejar a sua licitação. Eu tenho diversos vídeos que falam sobre estudos técnicos preliminares, que culminam no relatório de viabilidade, que falam do planejamento na fase da execução dos contratos, que falam da forçosa definição a partir da implantação dos ETPs das funções dos fiscais de contratos lá na fase de execução, da contribuição que eles dão para o planejamento da próxima contratação, inclusive. Eu falo dos órgãos de controle externo que começam a cobrar quando é que o seu fiscal aí no município faz relatórios, como, quando, que tipo de relatórios, o que ele pontua, que são as funções que passam a ser melhores definidas a partir dos ETPs. ETP é um assunto novo? Não é. É um assunto, inclusive, muito velho, né? Mas de aplicação recente e que começa a partir do decreto 10.024 a ser obrigatório aí, inclusive para as demais modalidades, não só para a modalidade eletrônica. Então, a partir de agora, venha comigo para que a gente possa discutir sobre a ótica do servidor público e as dificuldades lá no processo do órgão e as dificuldades da empresa, que precisa também se preparar para ambos seguirem o mesmo caminho nesse rumo aí irreversível que chega com a aplicação do pregão eletrônico, que vai se estender aos recursos próprios, que passa pela implantação dos estudos técnicos preliminares e ainda pelas funções dos fiscais de contratos, pela adequada forma de precificação, enfim, nós temos aí muito trabalho pela frente e todas as terças-feiras estaremos aqui. Conto com você, se você gostou do meu vídeo, coloque aí o seu joinha, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais para que a gente possa interagir doravante da melhor forma possível. Um abraço no seu coração e até terça que vem no nosso próximo vídeo.